com os irmãos na proposta da campanha que é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 e verso de número 6. Atos, capítulo 3, versículo de número 6, que nos diz o seguinte: E disse Pedro. O que Pedro disse? O que está na Bíblia dos irmãos? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Ainda para entendermos, no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 8, nós vamos encontrar um texto que diz que havia um tanque chamado Betesda, e que este tanque jazia a relevância de deixar muitos enfermos, pessoas doentes, pessoas com deficiências, pessoas que não se encaixavam na sociedade. Porque havia-se uma lenda que uma vez por ano ali desceria um anjo, e esse anjo, ao descer, as águas seriam agitadas, e o primeiro que descesse as águas seria curado. Mas a Bíblia não diz que houve cura, ou que alguém saiu testemunhando que foi curado. Não. A Bíblia diz que havia sim esta informação perante o povo, e o povo então levava ali os seus doentes, para que pudessem esperar o mover das águas, e as águas e ser curado. Observe, meus irmãos, que Pedro ele toma a mesma palavra que Jesus tomou ali no tanque de Betesda, porque um certo dia muitos enfermos ali estavam esperando este mover das águas, e entrou um personagem que você poderia nesta noite dizer glórias a Deus. Entrou Jesus. Entrou Jesus. E aonde Jesus entra, as coisas mudam. Aonde Jesus entra, a situação muda. O vento para de soprar, as ondas param de balançar, o barco que está naufragando, ele começa a alinhar-se. Oh, glória! E aquele homem ali estava já há 38 anos esperando este mover das águas. De repente ele depara com Jesus, e Jesus diz para ele, aleluia: toma a tua cama e vai-se embora. Levanta-te daí, homem, e anda. A mesma palavra que Pedro usa ao entrar sobre o templo chamado, o templo de adoração. Quando entrava sobre aquele templo, sobre as escadarias que davam acesso à porta chamada Formosa. Mas eu quero te chamar a tua atenção aqui nesta noite por esta palavra. Quantos que estavam indo orar? Eram Pedro e João. Duas personagens. E Pedro faz menção. Olha para nós. Quando ele chama a atenção daquele homem paralítico que ali estava pedindo esmolas. Olha para nós. Ou seja, plural. Mas eu quero que você entenda uma coisa nesta noite. Deus chamou você no particular. Deus chamou você dentro da sua casa. Ele chamou você particular. Deus confiabilizou a mim
algo para que eu venha realizar na face desta terra. Deus confiou a você, pastor Fábio, algo para realizar sobre a face desta terra. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que Ele colocou algo nas tuas mãos para que você faça na face desta terra. E é interessante esta palavra, porque estava indo 2 apóstolos, 2 discípulos, 2 homens conhecidos de Jesus, 2 homens que conheciam os feitos de Jesus, 2 homens que tinham a autoridade de Jesus, 2 homens que tinham neles a presença de Jesus, aleluia. Mas Pedro chamou a atenção dizendo: olha para nós. Quando eu digo que a chamada é particular, Deus te chamou. Talvez você poderia dizer: mas na minha casa, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, é tudo servos de Deus. Mas a chamada que Deus fez para você é sua. O que Deus colocou nas tuas mãos, você sabe. Talvez o teu esposo não sabe, talvez a tua esposa não sabe, talvez o teu filho não sabe, mas Deus sabe o que colocou nas tuas mãos, e você também sabe. E tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos, irmãos, nós teremos de prestar conta com Ele naquele dia. Deus mandou você colocar as mãos sobre os enfermos e os curarem. Comece a fazer isto a partir de hoje, porque o Senhor vai requerer de você naquele dia. Deus colocou nas minhas mãos para ir orar nos hospitais. E o que é que você está fazendo que ainda não está começando a orar pelos enfermos? Pedro e João subiam ao templo. Mas observe uma coisa, Pedro chegou naquele momento e disse: olha para nós. Ou seja, chamou a atenção daquele paralítico para olhar para os dois. Mas Pedro não disse: o que nós temos, nós te damos. Não foi isto. O texto não diz isto. O texto não coloca no plural. O texto coloca no singular. Pedro diz: o que eu tenho, isto eu te dou. Levanta, levanta. Chamada. Deus chama muitos no seu particular. Ou seja, a grande maioria de nós tivemos um chamado por Deus, aonde não havia as câmeras filmando, aonde não havia os holofotes nos alcançando. Deus nos chamou, aleluia, em lugares remotos, para que nós pudéssemos fazer parte da sua igreja, para que eu e você viéssemos fazer parte deste corpo nato, que está sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo, para ir morar com Ele em muito breve, nas mansões celestiais. Chamada no particular. Eu fui chamado por Deus, dentro de um salão de baile, com drogas, armado, aonde lugares, quem saiba, poderia dizer, mas Deus vai chamar alguém? Deus me chamou lá naquele lugar, aleluia. Ninguém entendeu o processo que aconteceu na minha vida, mas eu entendi que lá Deus se fez presente. Já conheci pessoas, pastores, que foram chamados por Deus no terreiro de Umbanda, no centro de Candomblé, aleluia, e vieram para a igreja, deram obediência à voz de Deus, e hoje estão profetizando as boas novas de salvação. Mas eu quero que você entenda uma coisa: o estado deste homem, do qual Pedro faz menção em Atos dos Apóstolos, é um estado literal.
É um estado de uma pessoa que estava enferma. É um estado miserável de uma pessoa que estava precisando de esmola para se alimentar, para sobreviver. Era um estado literal. Mas a igreja do Senhor, ela está capacitada nesta última hora para fazer um trabalho, e este trabalho, ele fala que é, aleluia, no espiritual. A igreja do Senhor, ela foi capacitada. Jesus diz: eis que eu vos dou poder para pisar, aleluia, para pisar, para expulsar os demônios, para orar pelos enfermos, para os curarem, para que, aleluia, os demônios saiam em retirada e pessoas sejam libertas. Marcos, capítulo 16, o Senhor diz que daria poder. O Senhor diz que nos capacitaria para que nós pudéssemos abrir a nossa boca e pregar este evangelho espiritual. E quando se fala no âmbito espiritual, queridos, existe uma extrema carência, existe uma necessidade tão grande que este mundo está vivendo nesta última hora. Mas eu quero que você pense um pouquinho sobre isto. No século XVI, a igreja, o povo que havia conhecido Cristo no primeiro século, havia perdido a sua identidade, haviam trazido para dentro dos templos ídolos, deuses estranhos, haviam profanado o santo, haviam profanado aquilo que se era mais sagrado, já não tinha mais comunhão com o Criador. Mas Deus, aleluia, levanta, aleluia, um jovem estudante que se forma padre, que vai para o clero, que começa a ministrar, e de repente ele começa a ser despertado por Deus, que aquele povo estava assentado, aquele povo estava mendigando, aquele povo já não tinha mais a essência de Deus. E aí Deus começa a ministrar no coração daquele moço, Martim Lutero. E Lutero começa a pregoar, pastores, as boas novas. Ele começa a anunciar que Jesus havia curado, que Jesus havia batizado com o Espírito Santo, que Jesus era aquele que transformava o pecador para ir morar com ele nos céus. E a igreja se levanta, a igreja não aceita, a igreja começa a repeliar, a igreja começa a atropelar as suas ideias. Quem é que não já ouviu falar? Martim Lutero começa a escrever, e um belo dia ele vai na porta do templo e crava na porta do templo as suas 95 teses. E estas teses que Martim Lutero trabalha nelas, era para mostrar que o povo estava dormindo, o povo estava na dormência espiritual, e que a palavra estava viva, e que a palavra causaria neste povo, aleluia, uma força para que eles pudessem encontrar o caminho da onde haviam se desviado. E começa uma revolução, e começa ali encontros de ideias, divergências de ideias, e começam, aleluia, um povo se despertar, um povo se levantar, mas ali iniciou uma era, aleluia, da qual eu e você fazemos parte.
o cristianismo sendo restaurado. O cristianismo sendo restaurado. Martim Lutero, ele, aleluia, tomado por Deus, cheio do Espírito de Deus, ele mostra para aquele povo que eles precisavam levantar. Eles precisavam colocar-se em pé, eles precisavam caminhar, eles precisavam, aleluia, entrar no caminho que o Senhor havia os chamados. Mas, em 1968, em Nova York, começou uma guerra de pessoas por não aceitar as outras. Quem é que já não ouviu falar na guerra de brancos e pretos? Brancos e negros começaram a degradar, começaram a matar-se, começaram a se destruir as famílias, porque já não havia mais comunhão, aleluia, por causa da cor. Mas neste contexto catastrófico em que estava mergulhado os Estados Unidos, levanta-se Martin Luther King, e King começa a pregoar que Jesus é aquele que não olha para a cor da pele, que Jesus é aquele que não olha para os números da conta bancária, que Jesus não é aquele que olha para a estatura, que Jesus não é aquele que olha para a deficiência física humana, que Jesus é aquele que quer curar as enfermidades, sim, do corpo, mas a sua visão é curar as enfermidades da alma. Oh, queridos, diz que numa ocasião este homem coloca 250 mil pessoas para ouvi-lo. E quando esta multidão estava ali pronta para ouvir, ele levanta-se e acena para aquele povo e chama a atenção daquele povo dizendo: olha, meus irmãos, eu tenho um sonho. Um sonho. E aqui eu quero abrir um parêntese. Talvez você entrou aqui nesta noite e você diz: eu também tenho um sonho. Talvez você está aqui nesta noite e se enquadra dentro desta palavra, que este ano está findando, alguns dias estarão fechando o calendário de 2022, e você diria: eu tenho um sonho, e o meu sonho não se realizou ainda. Mas como profeta de Deus, eu quero te dizer nesta noite, que hoje o Senhor pode te surpreender. Hoje o Senhor pode entrar com ação na tua causa, e você pode sair daqui mais do que vitorioso. Hoje você pode sair daqui, aleluia, dizendo que a sua vitória foi alcançada. Hoje você pode sair daqui dizendo: ah, Senhor, como eu fui fortalecido pelo teu Espírito nesta noite, pela tua palavra. King, ele disse: eu tenho um sonho. E todos pararam para ouvir a revelação que ele tinha para fazer. Quem saiba, poderia haver ali no meio daquela multidão pessoas que viessem a cogitar que ele estava querendo fama, que ele estava querendo que o seu nome fosse para os jornais. Quem sabe poderia ter alguém ali que não viesse a entender o âmbito espiritual da vida dele. Mas
ele revela dizendo: o meu sonho é que esta guerra se acabe, brancos e pretos possam entrar no altar, e o Senhor possa batizar com o Espírito Santo, e possam se abraçar, e possam falar em mistério, e possam se alegrar, porque no céu não existe lugarzinho para um ou para outro. No céu existe um lugar para os santos. O céu é para os redimidos no sangue do Cordeiro. Queridos, este homem, ele foi aquele que recebeu o maior prêmio Nobel da Paz, porque ele conseguiu colocar fim nesta guerra, ele conseguiu acabar com estas ideologias erradas, ele conseguiu mostrar que Jesus é maravilhoso, que Jesus não está preocupado com a cor da pele, que Jesus não está preocupado com status sociais, que Jesus está preocupado é com a nossa alma. Para onde nós vamos, só vai seguir conosco as nossas obras, só vai seguir conosco aquilo que se chama espiritual, só vai seguir conosco aquilo que nós estamos produzindo para Deus, nesta última hora. Pedro, ele mostra para aquele homem, aleluia, que ele não tinha ouro, ele não tinha prata, ele não estava assentado em tronos, ele não estava recalcado com pratas, com fama, não. Mas Pedro mostra para aquele homem que o que ele tinha é o que você tem aqui nesta noite. É o que a igreja tem aqui nesta noite, é o que nós temos em nossas vidas, é aquilo que nós, aleluia, recebemos do Senhor, aleluia, é aquilo que o Senhor diz para nós: o que eu tenho, isto eu te dou. Para que aonde nós venhamos adentrar, nós possamos fazer a diferença. Aonde quer que nós venhamos colocar os nossos pés, aleluia, nós possamos ser identificados, aleluia, como alguém que representa o reino de Deus. O reino de Deus é para ser vivido nesta última hora. O reino de Deus é para ser vivido, aleluia, é aqui nesta última hora. Muitos estão preocupados com aquele dia. Não, mas naquele dia nós vamos ser transformados, naquele dia nós vamos ser mudados, naquele dia nós vamos ser redimidos. Queridos, a mudança de Deus é hoje. A mudança de Deus para as nossas vidas não é para o amanhã. A mudança de Deus para as nossas vidas é hoje. É hoje. Eu gostaria que você pudesse colocar-se em pé neste momento. Você que compreendeu esta palavra, este objetivo, porque o nosso objetivo, irmãos, não é sermos famosos. O nosso objetivo, os nossos objetivos não é estarmos no hall da fama. Os nossos objetivos não é fazer parte dos grandes jornais. Os nossos objetivos precisa ser estar no centro da vontade de Deus. Pedro, ao entrar, ele disse: o que eu tenho, isto eu te dou. Levanta.